Fala rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Lucas aqui falando mais uma vez. Fazia tempo já que eu não aparecia aqui no YouTube para gravar vídeo, né? Muita correria aqui nos últimos dias, muita coisa boa tem acontecido. E aí, como é que vocês estão por aí? Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Todo mundo em ordem? Se você ainda não me conhece, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Lucas Reis, fotógrafo. Seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal você vai ver conteúdo voltado para fotografia, tanto para clientes que estão querendo contratar os nossos serviços, quanto também para profissionais ou simples pessoas que às vezes estão só buscando conteúdo aqui no YouTube. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, tá bom? Pessoal, e no vídeo de hoje eu quero aproveitar para responder algumas perguntas que vocês vivem fazendo para mim ali no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, esse aqui é o meu perfil, segue lá no Instagram que a gente posta conteúdo todos os dias. O meu foco de ensaios, né, é para ensaio gestante, então a gente tem bastante ensaio gestante lá que acontece, a gente posta bastante conteúdo lá relacionado a ensaio gestante, então se você é gestante ou se você é fotógrafo, está querendo entrar no nicho de gestante, segue a gente lá que a gente sempre posta algumas dicas bem legais lá, tanto para quem é profissional quanto também para quem é nossos possíveis clientes aí, tá bom? Então eu quero aproveitar para tirar algumas dúvidas aqui de alguns colegas e também de algumas clientes que sempre nos perguntam ali no Instagram, dúvidas relacionadas ao ensaio gestante, né, com quanto tempo precisa fazer o ensaio. Apesar de que a gente já tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre esses assuntos, mas acho que é legal concentrar agora tudo num vídeo só para a gente ter uma discussão legal. E aí, é claro, também quero te convidar, né, para se você tiver alguma pergunta que não for correspondida aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários também para a gente poder fomentar essa discussão aí para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, a primeira dúvida que o pessoal sempre me pergunta, principalmente as gestantes, sempre me perguntam é qual que é o período certo para fazer um ensaio gestante, né? Hoje, aqui na nossa empresa, nós temos aqui hoje duas categorias de ensaio, né? Que é o ensaio em estúdio e o ensaio gestante no Parque Ibirapuera. Essas são as duas frentes de trabalho que nós fazemos, né? E aí nós temos duas indicações de períodos para esses dois tipos de ensaio. Para um ensaio em estúdio, a gente recomenda fazer entre 25 e 30 semanas. Na verdade, a gente não recomenda, a gente faz nesse período entre 25 e 30 semanas. Por que é só nesse período? Porque na nossa temática de ensaio em estúdio, que a gente foca mais no ensaio do tipo de editorial, né, um ensaio um pouco mais ousado, então a gestante não pode ter a barriga muito já muito avançada, a gestão muito avançada, porque não fica muito legal ali com a dinâmica do ensaio, né, com a estética do ensaio. Então, para a gente conseguir aproveitar o máximo possível, ali a gente faz somente até 30 semanas, né? Então, esse é o primeiro nicho. Para o ensaio externo, como é um pouco mais, digamos, livre a questão do ensaio, a gente consegue fazer até 33 semanas, tá? Por que a gente consegue fazer até 33 semanas no externo? Porque a gente não tem essa pegada de ensaio editorial. Então, ali é interessante que a barriga realmente esteja um pouquinho maior para a gestante conseguir para a gente conseguir fazer esse ensaio de forma mais abrangente para o ensaio gestante, né? E por que a gente não faz depois de 33 semanas? Porque normalmente a gravidez já vai estar bem avançada, né? Então a gestante vai começar a ficar um pouco mais cansada, vai ficar um pouco mais indisposta, vai ficar mais inchada. Então tudo isso de certa forma acaba prejudicando aí o resultado final do ensaio, tá? Então por isso que a gente não faz. Então essa é uma das dúvidas mais recorrentes aqui, tanto de profissionais, né, que estão ingressando aí, né, nesse mercado de fotografia de gestacional, quanto também para clientes que de repente querem contratar aqui os nossos serviços, né? A segunda pergunta mais importante que o pessoal sempre costuma fazer é com relação à maquiagem, né? Muitas clientes nos procuram, né, perguntando se elas mesmo podem ir maquiadas, né? E a gente sempre conversa com essas clientes dizendo que, no caso aqui a Laís que trabalha junto comigo, que está ali atrás das câmeras, ela... Oi, gente, tudo bem? Aí ela tá gritando lá. É ela que é responsável pela maquiagem nossa, dos nossos ensaios, né? E aí eu sempre converso com as nossas clientes dizendo que nós não abrimos mão dessa maquiagem, por quê? A maquiagem que a Laís faz, né, e qualquer outra profissional de maquiagem focada para fotografia, a maquiagem é feita para esconder algumas imperfeições do rosto da cliente, né? É uma maquiagem pensada para fotografia, né? É uma maquiagem pensada justamente para facilitar o nosso trabalho profissional na hora de editar essas fotos e também deixar a maquiagem um pouco mais harmônica também com os figurinos e com a temática que vai ser utilizada no ensaio, tá? Então, normalmente as mamães que sempre perguntam, né, se elas podem ir maquiadas, normalmente elas perguntam isso por questão de custo, né, para diminuir um pouquinho o custo, mas acaba não compensando no final das contas, né? A gente já fez algumas vezes, a gente
ia com a cliente já maquiada de casa, mas às vezes não ficava legal e aí não ficava com uma proposta interessante. E aí, para você profissional que ainda está começando, está com essa dúvida, eu recomendo fortemente que você faça alguma parceria com alguma profissional de maquiagem que seja focada em maquiagem para fotografia, né? Porque vai facilitar muito o seu trabalho na pós-produção, né? E também vai valorizar muito mais a gestante, vai valorizar muito mais a cliente com a maquiagem bem feita, pensada para fotografia, tá? Outra pergunta também que é muito recorrente para a gente, agora é mais na parte de colegas profissionais, é com relação aos looks, né? Com relação à produção. Eu sempre recomendo que, se possível, você oferecer para o seu cliente os looks, né? Por quê? Porque os figurinos, né, os looks, eles interferem muito no resultado final do ensaio, tá? Então, você pensar nessa questão da produção, a gente chama de produção de moda, isso eleva muito o patamar da fotografia, eleva muito a qualidade da fotografia. Você vai sair mais daquela fotografia amadora e vai entrar mais na parte da fotografia profissional. Então, eu recomendo, tanto para você cliente, quanto também para você fotógrafo, colega profissional, que você pense muito na roupa que você vai utilizar para o teu ensaio. Tanto para cliente, por exemplo, da gestante que vai fazer o ensaio, quanto também para os acompanhantes. Então é muito importante pensar nisso com muito carinho, tá? E outra pergunta também que é muito recorrente é com relação a tempo, né? Por exemplo, para ensaio externo, às vezes o pessoal tem o estigma de que quando o tempo está nublado, né? Quando o tempo está mais fechadinho, não está com sol, normalmente as clientes às vezes tendem a pensar que não vai ficar legal o ensaio. E muito pelo contrário, às vezes fica muito melhor um ensaio fotográfico quando o tempo está nublado do que quando o tempo está ensolarado, né? É claro que isso varia de situação para situação, varia muito do estilo de ensaio que você está buscando, mas normalmente quando o tempo está nublado é o melhor tempo para se fotografar, porque a gente tem uma luz um pouco mais controlada, né? Agora, se você quiser fazer um ensaio já com sol mesmo, um sol bem incidente, aí é importante, principalmente para o profissional, pensar no horário que vai ser feito esse ensaio, na locação, também para você conseguir entender qual que é a posição do sol ali naquele determinado horário, para você conseguir extrair o melhor resultado ali do ensaio, tá? Porque a fotografia é feita de luz e sombra, então você precisa ter um equilíbrio ali perfeito entre luz e sombra. E uma regra de ouro que o pessoal sempre fala, né, nos horários melhores para se fotografar na maioria das situações, no comecinho da manhã é quando o sol está raiando, que é ali por volta das 5 horas da manhã até no máximo ali às 8 horas da manhã, e na parte da tarde, que varia muito também da estação do ano, né, verão, outono, inverno e tal, mas normalmente ali é nas horas ali próximas ao crepúsculo, né, quando o sol já está ali se pondo. Então esses são os melhores horários, os melhores intervalos para se fotografar. É claro que também dá para fazer fotografia nos outros horários do dia, mas aí você precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção nesse ponto, tá bom? Outra dúvida também que é muito recorrente aqui, tanto para clientes que nos procuram, quanto também de colegas profissionais, é com relação a pets, né? Normalmente o pessoal sempre tem dúvida se pet participa, se não participa. E eu aqui, tanto eu quanto a Laís, para ensaios externos, a gente sempre deixa, né, que a participação dos pets também seja feita, porque hoje em dia os pets também fazem parte da família das nossas clientes. Então é muito importante também que eles participem. A única objeção que a gente tem com relação a pet é dentro do estúdio, em função do fundo branco, que às vezes é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais chatinho, então dentro do estúdio a gente não permite os pets, mas isso também varia de profissional para profissional. Mas para externo, acho que não tem problema nenhum, acho que eles são super bem-vindos, inclusive a gente ama pets, a gente não tem nenhum aqui em casa, mas a gente ama pets, então é sempre bom quando eles participam e dá uma dinâmica bem diferente para os ensaios, né? Uma outra pergunta também que o pessoal às vezes sempre me faz, né, porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente sempre utiliza muito flash nas nossas fotografias. E o pessoal às vezes sempre me perguntando se não é possível fazer fotos sem flash. É claro que é possível, pessoal. Eu gosto de utilizar flash porque eu já me acostumei a utilizar o flash, né? Então eu gosto sempre de fazer a minha luz, né? E eu sempre faço a luz pensando na minha edição final, né, para facilitar o meu workflow de edição final. Então, se você não tem flash, não tem problema nenhum, você consegue fazer as suas fotografias sem utilizar flash, porém você vai precisar ter um pouco mais de atenção com relação às luzes, tá? Com relação ao sol, com relação à luz natural, entendeu? Então eu gosto de levar o meu flash porque aí eu tenho o meu sol, onde eu quiser posicionar cliente, eu já faço a minha luz, então não preciso me preocupar tanto onde que está o sol, né?
principalmente se eu estiver numa região um pouco mais musco-fusco, então eu consigo fazer a foto mesmo assim e eu consigo ter resultados bem diferentes, né? Isso já pronto na própria câmera, sem ter que me esforçar muito na edição. Que agora já puxa também para um outro leque também, que é com relação à edição, tá? Pessoal, fotografia, ou você vai fazer a sua edição, ou você vai terceirizar essa edição para a câmera. Então, eu, particularmente, sempre gosto de fazer as minhas edições, tanto de colorização, quanto de ajuste de luminosidade, e também do tratamento de pele, né? Então, eu acredito que a junção entre produção, a pré-produção, a fotografia em si e a edição, elas fecham um conjunto bem interessante para tornar a fotografia mais profissional, mais interessante para cliente, né? E é claro, também sempre dosando para não forçar muito a mão na edição ou, enfim, em todos os processos. Então, ter esse equilíbrio ali entre todas as partes, isso é muito importante e ajuda demais na questão da valorização do seu trabalho, tá? Bom, e por hoje é só. Acredito que tenha ajudado vocês aqui de alguma forma nesse conteúdo de hoje. Se você ainda tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários aqui a sua dúvida para a gente poder conversando aqui ao longo do tempo, tá bom? Bom, então por hoje é só. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau!